Noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Alexandre está por aí, Alexandre? Boa noite, tudo bem? Bom, e você, meu amigo, seja bem-vindo à nossa Ótimo. live. Hoje a noite vai ser muito legal, vamos bater um papo bacana sobre as tendências dos apartamentos compactos em localização premium. Vamos trazer a novidade sobre a HCC. Está todo mundo curioso hoje para saber quem é a HCC, qual é a ideia dela de gestão, né, os diferenciais. O que o pessoal pode esperar para essa noite, Alexandre? Então, que bom. Primeiro, é um prazer participar dessa live. Eu acho que é um momento extremamente oportuno pelas oportunidades que esse mercado nos traz, né? E a gente vai falar um pouco sobre a história da HCC, o que nós fizemos, como nós operamos. Então, acho que é importante esse é, esse primeiro passo para explicar a todos como funciona, né, esse negócio. Certo. E a HCC está há quanto tempo já no mercado, Alexandre? Só para a gente trazer mais contexto aí, para esperar o pessoal entrar aí. Nossa, a gente está com 25 anos no mercado, tá? Então, são 25 anos na administração hoteleira ou na administração de hospitalidade, que eu acho que hoje o mercado imobiliário está muito focado em hospitalidade, né? Então, a gente trouxe essa expertise da hotelaria para o mercado residencial, de apartamentos compactos e short stay. Eu acho que esse é um diferencial hoje que nos leva para o topo do negócio. Na verdade, é trazer uma solução para o cliente investidor, né? A gente tem hoje o perfil do investidor que investe em imóveis, ele não tem tempo e também nem a expertise para fazer a gestão desse imóvel, que requer hoje um trabalho profissional para poder fazer o imóvel girar mais, né? Ter mais rentabilidade, fazer a manutenção do imóvel. E a HCC vem aí para facilitar a vida dos investidores e cuidar do patrimônio, do ativo e da valorização desse imóvel ao longo do tempo, né? Exatamente. A gente começou com o mercado de short stay, ou o mercado de short stay ele começou, e você cuidava de uma unidade, duas unidades, mas dá trabalho, né? E hoje, né, o negócio se profissionalizou. E você tem inúmeras métricas, não só o contato direto com o cliente, mas são inúmeras métricas que nós temos hoje que fazem com que a rentabilidade do investidor aumente, né, exponencialmente. Então, eu acho que é importante você trabalhar com uma empresa que possa gerar segurança, valor, né, para o ativo desse investidor e que realmente traga retornos financeiros durante esse período de contrato. A gente conversou um pouquinho antes da live, né? Você me apresentou os diferenciais da HCC, e eu que sou cliente e investidor também, hoje eu tenho alguns estúdios alugados na cidade, tenho no Airbnb, tenho por gestora particular. Então a gente conversou sobre os diferenciais. Eu acredito que o que você vai trazer para nós hoje aqui é uma visão do outro lado, uma visão de uma empresa que está há 25 anos no mercado, com expertise na hotelaria, né, que é focado aí, como você falou, na gestão do patrimônio com eficiência, que é isso que o investidor quer. Ele quer fazer o investimento do imóvel na planta, pagando pouco, quem sabe lá na frente usar o próprio aluguel para pagar o financiamento, ou quando ele de fato faz a aquisição do imóvel 100% à vista, ele faz a conta da antecipação do dinheiro versus o dinheiro aplicado no CDI, né, e está visando a aposentadoria imobiliária, porque eu acho que o sonho de qualquer brasileiro, primeiro, é comprar o imóvel para moradia, mas segundo, é viver de renda de aluguel, né, Alexandre? Com Então, certeza. É o que a gente vê normalmente no mercado, não só no mercado de Curitiba, mas o mercado brasileiro. Isso tá intrínseco na cultura, né, do brasileiro. E a gente sabe, imóvel ele é um bem que dura. E a gente sabe que no mercado brasileiro ele tem uma rentabilidade bastante diferenciada dos outros investimentos, se você, de repente, for fazer um investimento na bolsa ou em outro tipo de investimento, né? Então, o imóvel é seguro.
A HCC entende disso e por isso que a gente tem tantos clientes, não só dentro da hotelaria, mas como do residencial também. Com certeza. E eu falo muito, a gente faz muito jantar para investidor, Alexandre, e a gente fala que nunca é tarde para começar a formar um patrimônio, até porque imóvel é um planejamento, é uma construção de um planejamento de 5, 10, 15, 20 anos para você formar uma carteira sólida, recorrente, e lembrando que além de toda essa, a gente estar embarcado com a questão da rentabilidade, a gente tem a valorização do ativo, né? E isso no final conta muito, a gente acompanha o histórico dos 20 anos atrás dos imóveis, principalmente na região do Batel, né? Hoje você vê os empreendimentos 4, 5 vezes o valor maior do que o valor da época, então imóvel é uma moeda forte, é um ativo de proteção e atrelado hoje a uma gestão profissional, você consegue ter renda passiva e manter lá o imóvel em funcionamento com toda a manutenção necessária para que ele não desvalorize. Mas eu acho que a gente já pode começar, Alexandre, já passamos aqui de 52 pessoas na live, quero agradecer a presença de todos, sei que o nosso dia é corrido, a gente vai ser breve, não vamos tomar muito tempo de vocês, né, Alexandre? Mas vamos trazer aí o que está por trás da HCC, a empresa que entrou em Curitiba já com muita força e em breve vamos ter aí um lançamento em conjunto com a HCC. Vamos lá, Alexandre? Você quer conectar os slides ou quer que eu passe aqui para você? Se puder, pode passar, Chinasa. Eu só vou dar uma introdução, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Valdir Quinasso, sou fundador da Imóveis de Primeiro, uma empresa com 11 anos de mercado. Somos líderes em lançamentos imobiliários, parceiro das grandes construtoras renomadas do mercado. A empresa foi fundada por mim, Quinasso e o Orlandini, né? Atualmente, hoje, a gente tem aí 4 unidades espalhadas, 2 na cidade de Curitiba, Alexandre, até nem te falei, mas a gente tem 2 unidades também no litoral de Santa Catarina. Ao todo, aí, a gente faturou mais de 1,5 bi nos últimos 3 anos. Trabalhamos para mais de 60 incorporadoras, assinamos mais de 2.000 contratos, somos líder em compactos em Curitiba. E por que eu trago esses números, Alexandre? É porque, assim, dados, eles são os que... nada pode fugir de dados, né? E quando a gente traz esses dados, a gente tem autoridade no que a gente está fazendo, né? A gente tem aí a credibilidade que o cliente confia na gente, investe, compra de novo, revende. E aqui um pouquinho das nossas localizações. Hoje a gente está aqui na Mário Torinho, esquina com a Martim Afonso, no empreendimento BBC. Temos um escritório lá no Centro Cívico também, na rua Heitor de França. Temos também sede em Pissarras e também temos sede lá na Praia Brava, em Santa Catarina. Ao todo, o grupo aí tem quase 200 corretores. Enfim, estamos indo uma crescente, igual a HCC também, e é uma honra estar aí contribuindo com essa live hoje. Vou passar a palavra para o Alexandre, que é o especialista, o nosso convidado aí, Alexandre. Fica à vontade para você passar aí a tua demanda ali. Obrigado. Bom, deixa eu me apresentar antes de mais nada. Então, meu nome é Alexandre Barros, eu tenho quase a mesma idade da HCC no mercado hoteleiro. Então, eu tenho 25 anos no mercado hoteleiro, já passei por inúmeras unidades. E a HCC, ela é uma empresa curitibana. Nós, diferentemente de algumas administradoras, nós somos donos do ativo. Então, nós temos 4 ativos aqui em Curitiba, e isso demonstra que nós sabemos que o mercado hoteleiro e residencial de serviços, ele tem um crescimento exponencial. Então, a HCC hoje em Curitiba possui 4 empreendimentos, então é o Coia, o Hudson, o Quality e o Believe. Tivemos aí, após a nossa abertura e a administração dessas 4 unidades, nós vimos que nós poderíamos administrar ativos de terceiros. E nós abrimos a HCC administração e a gente também faz administração de imóveis de terceiros. Hoje, nós formamos um ecossistema de hospitalidade, então a gente tem alguns valores que são inegociáveis. O primeiro é a excelência operacional, a gente sempre vai fazer uma gestão orientada ao valor, seja o valor para o investidor ou o valor físico do negócio. A gente tem marca própria, então quando a gente fala de marca própria, existe um custo
mais baixo de escolher a HCC com as suas marcas, e aí a gente tem a HCC voltada para o residencial. Nós temos parceria com inúmeras administradoras e somos hoje um dos maiores desenvolvedores da Hilton aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem algumas operações com a bandeira Hilton, principalmente o Curio Collection, que é uma curadoria, então é um hotel de curadoria, então é curioso, então é um hotel totalmente diferente dos hotéis da Hilton, exatamente por essa situação onde você tem hotéis todos diferentes um do outro. Focado no residencial, eu sou responsável pela parte residencial da HCC, e a gente focou muito no residencial com serviços. Então, os residenciais que nós temos hoje em operação e no pipeline são muito focados no alto padrão e na entrega de serviços. Nós temos aí uma parceria estratégica com a GT, com 3 empreendimentos. Nós temos um empreendimento em construção em Curitiba, que é nosso, residencial. Nós temos também projetos em São Paulo. Nós temos um projeto com uma incorporadora bastante forte em São Paulo, que é a Tecnisa, que é de altíssimo padrão, e alguns outros espalhados aí em Patacho, em algumas outras localidades. Mas o mais importante hoje, quando a HCC fala de administrar um residencial, é a gente mostrar para o proprietário que ele está deixando o empreendimento ou o bem dele na mão de uma empresa totalmente focada no retorno financeiro para o investidor. A HCC, ela preza por essa clareza, por essa transparência. Um dos nossos pilares é a ética, e nós não deixamos o investidor sem informação. Então, todas as nossas operações, elas passam por auditorias externas. Nós temos uma equipe especializada em operação, uma equipe especializada em controladoria, uma equipe especializada em vendas, e tudo isso, no retorno para o investidor, ele fica muito mais alto do que se você fosse administrar por conta própria. Tá? Então, eu acho que o ponto importante hoje da apresentação da HCC e dos próximos passos para alguns projetos, realmente é mostrar que nós conseguimos, com uma estrutura enxuta, dar retorno para o investidor, e normalmente acima do que se está acostumado no mercado, entregando também excelência na operação, e o ativo, que é o bem mais importante, ele sempre vai estar atualizado. Então, o investidor, quando deixa o ativo dele na nossa mão, ele pode ter certeza que, além do processo em si de rentabilização dessas unidades, nós iremos também cuidar desse patrimônio. Então, a gente vai fazer toda a manutenção, todo o cuidado. Então, a gente vai receber a unidade e vai entregar a unidade da mesma maneira. Tá? Então, acho que esse é o ponto mais importante quando a gente fala de entregar o bem para um terceiro, e a gente fica com muito medo de como ele vai ser entregue ou de como ele vai ser gerido. Tá? Então, foi uma pequena introdução da HCC, né? A gente tem aí a HCC na mídia, né? O quanto nós temos aí de expectativa de faturamento, só em Curitiba, nos outros empreendimentos que nós temos também, mas o principal é a gente estar muito focado na administração dos condotéis de luxo, em Curitiba e fora de Curitiba também. Tá? Então, acho que esse é o principal ponto que nos diferencia dos demais players do mercado. Tá? E aqui a gente tem a nossa expansão, né? Hoje a gente tem 12 empreendimentos administrados pelo Brasil e temos mais 19 empreendimentos em desenvolvimento. Né? Quando eu falo desenvolvimento, são empreendimentos que já estão em construção e temos aí mais diversos empreendimentos que já estão com contrato assinado. Mas o mais importante é que a gente está em praticamente todas as regiões do Brasil,
conhecemos a cultura de cada um deles e temos uma estrutura e uma capilaridade comercial que faz com que a gente tenha contato com clientes e players que normalmente o administrador ou o proprietário não tem hoje. E esse é um diferencial nosso quando a gente fala de retorno do investidor, principalmente o retorno financeiro. Tá? E vale ressaltar, né, Alexandre, que quando você pega um produto que está em desenvolvimento ainda, que você já está com o contrato assinado, mas esse produto nem foi lançado, vai ser construído, vocês ajudam a desenvolver o produto já pensando em tudo que a HCC precisa para ter eficiência lá na frente na hora de administrar esse produto, né? A gente já analisou todos os projetos juntamente com a incorporadora. Então, o mais importante é a gente conseguir entrar nessa fase, mostrar o que realmente é necessário para facilitar a operação, para não deixar a operação cara, analisar principalmente um projeto arquitetônico e um projeto de decoração de interiores e ver, olha, isso daqui a gente pode mudar para um material mais em conta, entre aspas, mas que ele vai ter uma durabilidade melhor e você vai ter o mesmo retorno que teria dependendo do material que foi pensado no projeto inicial. Então, a gente tem esses afinamentos com a incorporadora, que é extremamente importante para a operação do empreendimento. Você sabe que eu sou cliente da HCC, né? Eu tenho uma unidade com vocês ali, e eu acho que eu vou fazer algumas provocações para a gente entrar nesse discurso, é que além de vocês fazerem a gestão do ativo do imóvel, vocês também fazem a gestão do condomínio, né? Diferente das operadoras tradicionais que só fazem a gestão do ativo e não do condomínio. Fale um pouquinho mais sobre isso, Alexandre. A gente foi um pouco na contramão do mercado. Normalmente são empresas separadas, mas a HCC viu que o retorno esperado só daria certo se nós fôssemos os administradores do condomínio, porque a gente consegue dividir contas, e quando eu falo dividir contas, é a estrutura em si do empreendimento. Se a gente for analisar o histórico, né, da hotelaria no Brasil, e dos flats no Brasil, os flats eram muito pesados. Por que os flats eram pesados? Porque a convenção condominial era pesada. A convenção condominial entrava com a obrigação de você ter limpeza diária, camareira, café da manhã. Hoje, nós administrando o condomínio, a gente consegue fazer uma gestão muito mais eficiente e vendendo os serviços por uso, o famoso pay per use, né? Então, a gente consegue ter uma lista de serviços diferenciados de hospitalidade, que a gente traz da hotelaria com fornecedores homologados, né, como se fosse um book de fornecedores, trazendo segurança para quem utiliza, mas também deixando claro que isso não custa, não tem um valor no condomínio, né? Então, isso é importante. E a gente consegue dividir bastante as despesas, trazendo uma economia condominial, que é o mais importante, né? Para quem for morar, para quem for investir, esse custo condominial ser o mais enxuto possível, mas entregando qualidade também. Então, por isso que a gente preferiu sempre administrar o condomínio junto com a administração das unidades, a gestão profissional das unidades, exatamente para a gente conseguir ter um retorno para ambas as partes. E a gente vê muito hoje nos condomínios, né? Muitos condomínios estão proibindo o Airbnb nas suas atas de condomínio depois que o prédio já está pronto, e aí gera um estresse para aquele investidor que comprou o imóvel, gera um estresse para o proprietário que usa o imóvel para moradia, e vocês estarem entre o proprietário e o investidor e a gestora das unidades faz com que vocês controlem a operação por completo. Não fica essa guerra entre o condomínio e a gestora, né? O ponto importante sempre é a convenção condominial. A convenção condominial, tendo a participação, né, junto com a incorporadora da administradora, facilita bastante. E o comprador ele precisa ter a garantia
de que o investimento que ele fez e o planejamento que o investidor fez se concretize quando o empreendimento for aberto, que é o quê? Poxa, eu comprei o meu apartamento para renda, então eu preciso ter essa garantia que eu vou conseguir fazer uma locação profissional pelo Airbnb, por qualquer plataforma que seja. Então, nós entramos nessa exatamente deixando claro que a convenção precisa estar ajustada, a gente precisa realmente ter esse alinhamento fino e por sorte, todos os empreendimentos que hoje nós temos administração, a gente conseguiu entrar junto na convenção condominial, cuidando desse interesse do proprietário, do comprador, para que no longo prazo isso não mude e você tenha problemas, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Legal. E também eu acho que na questão, quando vocês alocam as unidades para gestão, vocês também fazem um padrão da mobília, né? Isso faz com que as unidades elas sigam o mesmo padrão de enxoval para evitar aquele desequilíbrio de unidades coloridas, unidades com mobília melhor ou menor, fazendo um leilão de oferta de diária. Fale um pouquinho mais sobre essa gestão equalizada e como que vocês controlam isso. Quando a gente tem um empreendimento onde você consegue, pela convenção condominial, ter essa comercialização de short stay, existe realmente esse problema. Ou você se torna um prestador profissional, ou você tem uma ou duas unidades, mas você não consegue escalar a operação e entregar uma operação de qualidade se você não tiver padrão. Padrão, o cliente do luxo sempre vai esperar padrão. Tá? E se a gente não tiver uma padronização de unidades, a gente não consegue entregar. Primeiro, porque dificulta nos canais de distribuição, né? A gente vai ter inúmeros anúncios, todos diferentes um do outro. A gente não consegue controlar inventário. A gente não consegue ter, por exemplo, um controle físico das unidades do que foi entregue, porque a gente não tem uma lista de todos os itens que os proprietários colocaram nas unidades. Então, por isso que a gente tem um padrão de entrega, né, um kit de entrega de hospitalidade, exatamente para que nós, nos canais de distribuição, a gente consiga vender uma unidade ou 100 unidades da mesma maneira. Lógico que cada uma vai ter um tamanho, então a gente vai ter aí o tipo de apartamento vendido, mas a quantidade de unidades desse tipo, para a gente, é um inventário total. Isso faz toda a diferença na administração do short stay. Tá? Legal, deixa eu até provocar mais uma situação para ficar mais claro para os clientes. Então, vamos dizer que o prédio tem 100 apartamentos. E desses 100 apartamentos, 70 pessoas resolveram deixar o apartamento para alocar e 30 vão morar. Como que funciona a administração desses 70 apartamentos e a distribuição do resultado de acordo com o tamanho do quarto do cliente? Normalmente, no mercado, nós trabalhamos assim. Você tem uma gestão profissional de todas essas unidades, então você entra numa gestão profissionalizada, vocês têm um termo de adesão e vocês entregam a administração desse bem para a gestora, para a HCC. A HCC, ela administra essas unidades como um todo. Nós temos as receitas, nós temos as despesas da operação, despesa menos receita, você tem o lucro da operação. Você tendo o lucro da operação, você tem uma distribuição, seja por dividendos, tá? Por exemplo, e esses dividendos são distribuídos pela fração ideal das unidades, pelo andar das unidades e pela prumada das unidades. Tá? Então, esse tipo de administração e de divisão que a gente faz na gestão profissional. Legal. Então, hoje o investidor está lá no momento de escolha do apartamento dele na hora de comprar, e a gente sabe que as construtoras hoje
o peso do valor dos imóveis é de acordo com a metragem, andar e posição solar, né? Principalmente esses são os critérios hoje que equaliza, né, os valores dos apartamentos. E na hora de colocar isso na locação do Airbnb, não conta muito, né? Porque o Airbnb ele faz a precificação por quantas pessoas cabem dentro do apartamento. Exato. E no site o que vai diferenciar é se o imóvel lá ele tem um enxoval mais bonito, mais atraente. Então, olha o quanto a HCC está trazendo de conhecimento para nós aqui hoje, o quanto vai influenciar na hora de você estar escolhendo lá o apartamento. Se for andar alto, se tiver uma metragem maior, seguindo um padrão do enxoval dentro da expertise que a HCC entende que vai ter um fluxo de pessoas frequentando esse empreendimento, né? E quais são as vantagens para o morador que vai estar também no empreendimento? Ele vai estar aproveitando os serviços, né, que vão estar embarcados dentro do condomínio, né? Exatamente. Então, o morador, ele vai utilizar todas as áreas comuns, né? Mas ele vai ter acesso a todos os serviços de hospitalidade que o condomínio vai oferecer. Então, você vai ter um concierge para oferecer os serviços, os próprios serviços do pay-per-use. Se você quiser ter uma arrumação na tua unidade, você pode entrar em contato com a HCC vai fornecer essa arrumação, limpeza, mordomo, pet care, né, dog walker, massagem. Então, você tem essa quantidade de serviços que a gente trouxe da hotelaria para o residencial. Você vai conseguir usufruir desse serviço sem precisar estar dentro de um hotel. E hoje a gente tem visto, né, Alexandre, que tem público que paga por isso, que quer isso, que não quer estar hoje nos Airbnb tradicional, porque, veja bem, né, o cara vai ter que se preocupar com todo esses serviços, sendo que ele vai ter isso ao entrar no empreendimento e se hospedar. É praticamente uma experiência do hotel, mas com um custo-benefício melhor, numa localização premium, num empreendimento moderno, mais novo também, inclusive, né? Acho que o importante, eu trouxe um exemplo, e um exemplo meu, tá? Eu fiquei num Airbnb, na praia, e a experiência que eu tive era um apartamento de 2 quartos, de frente para o mar, e eu conversei com o anfitrião. Como é que eu faço para pegar a chave? A chave está dentro você tira a tampa da campainha e a chave está lá dentro. E aí você analisa quem entrou, se alguém sabe desse problema ou dessa informação, sabe que vai poder entrar dentro do apartamento, pode fazer uma cópia de uma chave. Então, o grande diferencial hoje, por exemplo, das nossas operações residenciais nossas fechaduras são todas inteligentes. Então, o cliente faz uma reserva, pode fazer pelo nosso site ou pelo Airbnb, automaticamente ele já cai no nosso sistema de reservas, o sistema de reservas já entra em contato com a nossa fechadura, a fechadura tem uma régua de comunicação com o cliente e de 48 em 48 manda mensagem. Quando faltam 15 minutos, ela manda uma senha randômica para o cliente, ninguém tem acesso, o cliente entra no apartamento e aí tem toda a comunicação via inteligência artificial e com a nossa equipe. E isso traz segurança, né? Isso traz segurança para o proprietário, isso traz segurança para quem se hospeda, exatamente porque você não tem essa comercialização das unidades de uma maneira não profissional, né? Certo. E os custos do imóvel, né, que a gente vê que no Airbnb, o condomínio, a luz, o gás, isso fica por conta do proprietário. Como que funciona na gestão da HCC? Quando a gente tem o modelo de gestão profissional com as unidades, todos esses custos são pagos pela operação. Tá? Então, a taxa de condomínio, a energia, e aí o gás, se vier dentro do condomínio, se for individualizado, todos esses custos, eles vêm, são pagos pela operação residencial. Tá? Então, como eu falei antes, você tem todas as receitas
nós pegamos todas as despesas e fazemos o cálculo para a rentabilidade, mas tudo dentro da operação. Certo. Eu acho que a gente vai abrir para dúvidas no final, né? Você quer falar um pouquinho das inaugurações que você vai ter nos próximos 12 meses? Hoje são tantas inaugurações, eu vou passar rápido, né? Mas é importante que a gente está em Campo Grande, nós temos 2 unidades em Campo Grande, a gente tem 2 hotéis em Ilhabela, e esse é um hotel que vai entrar em operação daqui a alguns meses. A gente entra em Campos do Jordão também, lindo esse hotel. A gente entrou agora em Florianópolis, inclusive a gente, nesse empreendimento em questão, é o primeiro hotel com bandeira Hilton, é um Homewood, e a gente administra o condomínio também. Então, a gente administra o residencial, que entrou em operação há 2 meses, eu sou responsável, e daqui a 2, 3 meses o hotel entra em operação. Então, a gente cuida de tudo também em Florianópolis. A gente tem um em Bombinhas, que é um Tapestry da Hilton também. Esse hotel vai ser fantástico, tem um heliponto ali na cobertura. A gente tem os projetos em desenvolvimento, que são em Manaus. A gente vai ter um Hilton em Manaus. E a gente vai ter um hotel boutique em Manaus. Alagoas, a gente vai ter um COIA em São Miguel dos Milagres e estamos negociando um residencial, não está aí na apresentação, de 38 unidades em Patacho. Tá? Então, vão ser casas de alto padrão para administração em Patacho. Em São Paulo, nós vamos ter um outro COIA Residence, assim como aqui em Curitiba. Vamos ver se tem mais. A gente tem um COIA Hotel em Pinheiros. São Paulo é uma praça fantástica. Esse hotel é um ativo da HCC, então a gente vai ter um hotel em Congonhas, nós estamos construindo. A gente tem um em São Paulo, em Pacaembu, que também é uma bandeira da Hilton. Esse que foi o que eu falei, que é o Nara, a gente tem, esse é um residencial senior living, de altíssimo padrão, que nós também vamos operar. Isso é senior living para pessoas com mais de 60 anos. Mais de 60 anos, é uma operação completamente diferente, vai ter um hospital para os moradores, então é fantástico esse projeto. E no Paraná, então, a gente está construindo o COIA, ao lado do COIA Hotel. A gente tem um em Morretes, fantástico esse produto, então vai ser um hotel com segunda casa em Morretes. Santa Catarina, a gente tem o Hilton Garden em Florianópolis, dentro do aeroporto, uma concessão de 25 anos, e o Casa de Sirena em Campo Alegre, que também é um ativo nosso. Rio Grande do Sul, a gente tem São Pierre, que fica em Canela. A gente tem Rio Santo também. E, por enquanto, são esses. Mas eu acho que o mais importante para vocês entenderem realmente é a gente investe nesse mercado porque a gente sabe que ele tem um retorno financeiro extremamente alto para os investidores. Certo. Pessoal, a gente tem alguma dúvida sobre a HCC? Algum cliente quer perguntar, quer fazer uma pergunta mais técnica? Mas eu queria fazer uma pergunta específica que a gente está lançando aí, da GT. Todos os short stay, os estúdios para short stay, eles vão estar num pool, certo? Se o proprietário que ele investir, ele quiser passar um tempo aqui, 10 dias aqui, ele vai poder reservar para ele? Como é que funciona essa questão? Ótima pergunta, Roberto, obrigado. Sim, nós trabalhamos com o tempo de uso, né, o tempo compartilhado, o proprietário vai poder utilizar. A gente tem por prática mercadológica, porque a gente já viu que
dificilmente ultrapassa esse período, são 30 dias de utilização durante o ano. Quando o proprietário solicita a utilização, esse período que ele passa na unidade, nós subtraímos da rentabilidade dele. Então, você tira do cálculo de rentabilidade do proprietário esses dias que ele teve de uso nessa unidade. Tá? Mas, sim, é possível utilizar, e toda essa comunicação, essa solicitação é feita via HCC. Legal. A gente sabe que o mercado de moradia compartilhada está super em alta, né, Alexandre? Eu acho que já é uma tendência no Brasil, a gente tem visto isso em outros mercados, né, como o próprio Uber aí, que explodiu o transporte compartilhado. A gente tem visto hoje venda de barco compartilhado, avião compartilhado, dando acesso para muitas pessoas sem ele ter que investir 100% no patrimônio, enfim. E aí a gente vê aí o short stay como uma tendência muito grande e muito atrelado também à gestão, né, que é o que a gente está batendo aqui, né? Gestão, demanda crescente. Aí eu preparei alguns slides aqui, que é a oportunidade de investimento, né? O mercado de short stay apresenta oportunidades únicas para investidores que buscam rentabilidade acima da média com segurança e liquidez. E a gente tem hoje a HCC, ela tem a transparência do resultado, né? Vocês têm um portal onde o investidor vai poder acessar, ver a disponibilidade, as diárias. Fale um pouquinho mais sobre esse portal de vocês. Como eu expliquei no começo, a HCC ela é totalmente voltada para o investidor, então nós temos transparência, ética. Mensalmente nós temos uma prestação de contas para os investidores, então é enviado um relatório com a performance do empreendimento. Então, quando a gente fala de performance, não só o estatístico do empreendimento, mas também o resultado contábil, financeiro. Então, a gente tem essa transparência e o envio desses relatórios, tá? Mensalmente ou bimestralmente, reunião. Então, a gente faz uma reunião de conselho. Então, existe normalmente conselho dos representantes dos investidores. A gente faz uma reunião com esse conselho, que é a voz de todos os representantes, de todos os investidores. Então, a gente passa faz uma reunião muito mais detalhada de como foi a performance do empreendimento e também reuniões semestrais de resultado com os investidores. Então, o que mais a gente quer é que o investidor entenda e saiba do negócio e, se precisar, nos cobrar também sobre melhorias e de performance, tá? Então, acho que esse é o ponto importante na nossa gestão. A gente fez uma live esses dias com a Brain, né, a empresa de inteligência de mercado de Curitiba. A gente viu que o aumento da diária vem crescendo em Curitiba, a taxa de ocupação também vem crescendo, ultrapassando aí 70%, onde a cidade está muito mais movimentada para turismo de negócio, famílias, férias, viajantes. Então, a gente vem acompanhando isso também nos outros empreendimentos e a gente acredita muito nas localizações prêmios, né? A HCC hoje, ela está dentro de empreendimentos com localizações prêmios e principalmente produtos prêmios, né? Produtos prêmios que agregam valor para o imóvel, né? Sim, hoje praticamente todos os nossos hotéis estão no Batel. Nós administramos um hotel em Pinhais, na frente do Alphaville. Curitiba, ela teve uma mudança muito grande em termos de ocupação e aumento de diária média, tá? Curitiba era uma das capitais com menor diária média no Brasil e hoje ela já ultrapassou algumas capitais que já tinham uma diária média alta. Os eventos, né? Curitiba se tornou um centro de eventos. As principais bandas vêm fazer show em Curitiba, então, às vezes não vão, ou às vezes são shows em São Paulo e em Curitiba. Então, Curitiba se tornou uma grande capital para shows e eventos. Antigamente, Curitiba tinha o fim de semana vazio. Hoje, o fim de semana bate, às vezes, a ocupação da semana, quando o corporativo está aqui com famílias. Curitiba se tornou também um centro de passagem para o litoral. Então, de 4, 5 anos para cá, Curitiba deu um boom
na ocupação e principalmente na diária média. Isso é nítido nos resultados, não só dos empreendimentos hoteleiros, mas dos residenciais também. Excelente.